cada vez que nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus. Cada vez que nós experimentamos essa palavra, nós vamos entendendo a mensagem que o Senhor vai dando. Abrir a palavra de Deus nesse período da quaresma, passar pelo sentido concreto daquilo que move a nossa existência, para poder compreender como Deus, Ele nos dá respostas diárias. Como a gente vai entendendo que a palavra ela vai crescendo dentro da gente, para nos ajudar a entender que é na fidelidade que Deus transforma a nossa vida. A primeira leitura de hoje, com uma simbologia tão linda, três jovens que foram ali chamados para negarem a Deus. O rei Nabucodonosor faz a proposta para que eles tenham que adorar uma estátua que havia sido construída e eles teriam que adorá-la. Uma vez adorando-a, eles não seriam mortos. E aí talvez hoje seja essa pergunta para nós também. Será que muitas vezes nós não negamos a Deus e começamos a adorar aquilo que não precisa ser adorado? Aqueles jovens tinham uma certeza dentro do coração. A fé era profunda. Eles sabiam a quem eles serviriam. Eles sabiam a quem eles queriam servir e para quem eles estavam ali. Quando o rei diz para eles, ou vocês adoram, ou vocês irão para a fornalha, eles vão dizer, o nosso Deus, Ele pode nos resgatar de tudo aquilo que você propõe. Ah, povo santo, quando a gente para diante dessa palavra, a gente começa a perceber que quando eu tenho clareza da minha fé, eu não preciso ter medo das consequências. Quando eu tenho clareza daquilo que eu assumi na minha vida como opção, eu não preciso ter medo, porque o mundo, ele vai, muitas vezes, montar fornalhas para cada um de nós. E não tenha medo da fornalha. Se você de verdade tem fé, você não vai submeter aquilo que é a vontade do homem. Nabucodonosor queria que eles negassem a Deus. Eu não sei o que você faria. Se você tivesse um aperto bem forte, se alguém chegasse e dissesse, negue a sua fé, porque senão você não vai viver, talvez a gente até negaria. Mas aqueles jovens submeteram-se à vontade daquele rei momentaneamente. Nós não iremos adorar, pode nos jogar na fogueira. E ali amarraram. Os três estavam na fogueira, enquanto o fogo ia subindo, eles estavam dançando dentro da fornalha. E alguém olha e diz assim, não eram três? Eu estou vendo mais um lá dentro. Era o anjo do Senhor, que estava ali, aliviando todas as dores. Criatura santa, quando a gente permanece fiel àquilo que Deus está nos pedindo, você não vai se queimar. Quando você permanece fiel àquilo que é a palavra dele, você alcança aquilo que é o propósito dele na sua vida. E aí o Evangelho nos leva para uma experiência profunda. É na fidelidade e na obediência que nós conseguimos vencer todas as armadilhas do mundo. Olha bem para o Padre. Alguma vez já te jogaram na fornalha? Alguma vez já quiseram acabar com a sua vida? Alguma vez já quiseram acabar com os seus sonhos? Em algum momento já quiseram destruir os seus projetos? Foi isso que fizeram com eles? Mas eles simplesmente submeteram a tudo aquilo que deveria ser submetido para poder vencer. E aí se reconhece, o Deus deles é um Deus verdadeiro, é um Deus de poder, é um Deus de graça, é um Deus que restaura, é um Deus que não abandona, é um Deus que não deixa sucumbir aquele que de verdade acredita nas suas promessas. A fidelidade é o primeiro ponto da liturgia de hoje, para entendermos que a nossa fé, ela transforma a nossa vida. E aí o Evangelho já nos dá a presença concreta. Quando eu sou fiel, quando eu busco em Deus, olha o que Jesus diz, aquele que permanece na palavra é uma pessoa livre. Mas aquele que se afasta da palavra, ele se torna prisioneiro do pecado, prisioneiro de si mesmo, prisioneiro das suas ações, e por isso vive queimando na fornalha, e por isso não compreende o que Deus está dizendo a cada instante. E a promessa é clara, viver naquilo que nos liberta, porque Ele vai dizer, a verdade vos libertará. A gente anda num mundo em que a verdade parece que saiu de moda. As pessoas preferem a mentira e até mesmo acreditar numa mentira. Mas aquilo que nos liberta, a verdade, por mais que ela doa, por mais que ela seja difícil de escutar, é ela quem nos leva à liberdade. A mentira só te aprisiona. E aí você fala assim, sabe, eu quero ser uma pessoa livre, mas livre de mentiras.
Padre, eu quero ser uma pessoa livre, mas não tenho a capacidade de dizer aquilo que sente. Padre, eu quero ser uma pessoa livre. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa que você procura? A liberdade só se encontra nele. E aquele que permanece nele alcança a liberdade. Eu vos farei livre. É o próprio Cristo que diz: quando eu creio nisso, Ele vai me levando para uma liberdade, aonde as minhas escolhas elas começam a ter significado, aonde a minha vida começa a ter significado, aonde a minha história começa a ganhar sentido. Só quem é verdadeiro consegue viver a liberdade. Podem até não gostar de você, por você ser verdadeiro, mas nunca vão poder te acusar de mentiroso. Nunca vão poder dizer que ficaram decepcionados porque você não foi aquilo que tinha que ser. É a nossa verdade, no encontro com a verdade do outro, que nos deixa livre. Só que muitas vezes a gente quer viver uma liberdade que, ao contrário de liberdade, se transforma numa libertinagem. Tem gente que pensa que liberdade é fazer aquilo que quer. Tem gente que pensa que liberdade é não ter limites. Tem gente que pensa que liberdade é viver do jeito que sempre sonhou, fazer na hora que quer. E as pessoas dizem assim: a gente precisa ser livre. Você precisa ser livre. Vai, solta essas amarras, porque você tem pouco tempo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Criatura, a liberdade não aprisiona. A liberdade é a possibilidade de fazer uma escolha que vai fazer tanto bem para mim quanto para você. Porque a minha liberdade, ao encontrar-se com a sua liberdade, nos leva ao encontro definitivo do amor. Mas quando só é o meu interesse, não é liberdade, é aprisionar o outro. Você já viu gente que muitas vezes utiliza da fraqueza do outro para aprisioná-lo, não deixa livre, não deixa caminhar. Jesus hoje fala de forma tão clara, e eles diziam: nós não somos filhos do adultério, nós somos filhos de Deus. Se vocês conhecessem a Deus, vocês me amariam, porque é dele que eu vim, é por ele que eu estou entre vocês, é dele que eu recebi a missão. Aí eu escuto tanta gente dizendo assim: sabe, padre, eu não minto não, eu omito. Eu não minto, eu omito. Então eu não disse, então não é mentira. Ou então eu contei uma mentira de leve. Já ouviu isso? Foi necessário contar essa mentira para evitar um mal maior. Tem mentira que é necessária, padre. Tem mentira que é mentirinha. E tem outras que são mentironas. Não! A mentira é mentira. Não tem mentira grande nem mentira pequena. Cada mentira, ela vai causar um estrago na vida de alguém. Mais cedo ou mais tarde, ela causa um estrago na sua vida e te aprisiona. Quer ser livre? Seja o mais verdadeiro que você puder. É o que mais me encanta em Jesus, sabe? Ele era verdadeiro demais. Ele não ficava inventando história. Ele não dizia que era uma coisa, ou que ia fazer uma coisa, ou que não sei mais o que. Não! Era o preto no branco. Quer me seguir? Vai ter que passar pela cruz. Quer me seguir? Vai ter que enfrentar a dor. Quer me seguir? Vai ter que assumir todas as consequências. E aí então, você vai ser livre. Olha bem para o padre hoje e me diga uma coisa: o que anda te aprisionando? Quais são as mentiras que você anda contando para você mesmo, para você mesma? Quais são as verdades que você tem medo de escutar hoje? Quais são as verdades que não te deixam contemplar aquilo que o Cristo está te dizendo? Era tanta gente ali, ele falando, e ninguém acreditava. Acreditava em Moisés, acreditava em Abraão, mas não acreditava no Filho de Deus. Quantas vezes você deixou de acreditar em quem estava próximo de você para acreditar em alguém que mal apareceu na sua vida? Quantas vezes você não escutou quem te amava de verdade para acreditar em alguém que só ludibriou a sua vida, que te enganou com falso amor, com falsas promessas? Aí você fala assim: sabe, padre, mentiram para mim. Eu sempre costumo dizer uma coisa: quando alguém mente, ele não mente para você, ele mente para ele mesmo. Ele não foi capaz de assumir na vida dele aquilo que ele era. Por isso não é livre. Por isso não encontra paz. Por isso não encontra felicidade. Tem que ficar escondendo o tempo inteiro. E a pior coisa do mundo é quando você não pode ser aquilo que você é, porque você muitas vezes não se tornou expressão da beleza de Deus na sua vida. Cuidado para não ser jogado na fornalha. Só aqueles que vivem a verdade não se queimam. Mas se te jogarem na fornalha, dança lá dentro. Porque se você é fiel de verdade, o Senhor, Ele envia os anjos. Ele envia
e te salva de toda e qualquer tribulação. Às vezes eu escuto tanta gente dizendo: a gente precisa ser livre, a gente precisa ser feliz, a gente precisa caminhar. Para ser livre, tem que viver na palavra. Não vos afasteis da palavra, porque a palavra é a verdade. E repito mais uma vez, só ela nos liberta. Aí você tem que fazer como os 3 jovens. Eu não nego a Deus, eu não nego os meus valores, eu não nego a minha família, eu não nego aqueles que de verdade dão sentido à minha vida. Quer me jogar? Joga na fornalha. Quer destruir? Que destrua. Mas eu tenho certeza que eu sairei vitorioso, porque esse Deus é aquele que nos resgata e aumenta a nossa fé. Então diga hoje para Ele: aumenta, Jesus, a minha fé. Porque a minha fé, ela está naquilo que Ele faz e naquilo que Ele realiza. Foi isso que os jovens vivenciaram. Tem gente que por qualquer coisa já nega a Deus, já nega os seus princípios. Eu me queimar de jeito nenhum. Eu prefiro negar do que assumir as verdades. Quantas vezes você já colocou culpa nos outros por aquilo que você deveria ter assumido? Quantas vezes você não foi inteiro porque você quis sair como vitorioso? Sabe, às vezes eu encontro gente que quer tirar vantagem na vida dos outros. Conta uma história que enganou o outro como se fosse a coisa mais normal do mundo. Criatura, você está mentindo para você. Você não é livre. Você está construindo armadilhas que vão destruir a sua vida. Não tem como um pai mentir para o filho. Não tem como a esposa mentir para o marido. Não tem como o marido mentir para a esposa. Se não houver transparência, o fogo leva tudo. Aí a vida perde o sentido.